Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, versículo 15 ao versículo 16, nós vamos estar lendo essa passagem, no qual o Espírito de Deus funcionou para que pudesse estar ministrando nesta tarde aos amados, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz no versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O versículo 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Glórias ao Senhor. Nós temos a mente de Cristo, amado. Eu e você temos esta mente. Nós vamos estar orando ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos orar, Pai, para que cada vida receba do Senhor a porção da Tua palavra, que a palavra de Deus diz que é ela, Pai, que nos liberta. Ó Deus, que a palavra de Deus venha nos libertar, Pai, de todo o laço do inimigo, de toda religiosidade, de tudo aquilo, Pai, que nos prende como igreja autêntica. Ó Deus, nós queremos ser uma igreja imaculada. Ó Deus, queremos ser uma igreja, Pai, que Te agrada. Em nome do Senhor Jesus, fala ao Teu povo aquilo que a Tua igreja necessita, aquilo que o Teu povo necessita, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Os amados podem tomar seus assentos, em nome de Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, versículo 15 e 16, que nós acabamos de ler. Nós temos aqui como tema deste mês, amigos de Deus. Nós estamos aprendendo como ser amigo de Deus. Eu e você, muitas vezes temos dificuldade em entender a palavra. Nós estamos aqui orando ao Senhor para que você tenha todo o entendimento possível do Senhor. Amém? A palavra de Deus nós temos aqui como tema da nossa pregação. Graças a Deus eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Você tem a mente de Cristo? Quantos são amados que têm a mente de Cristo? Dá glória a Deus! Aleluia! Você tem a mente de Cristo, amado. Então eu tenho certeza que a sua mente é uma mente renovada, é uma mente estruturada, é uma mente totalmente voltada naquilo que Deus quer. Aleluia! Você é mais um dos amados que busca as coisas de Deus. Por isso você tem a mente de Deus. E eu pus aqui como tema central da nossa pregação: graças a Deus eu tenho uma mente de Cristo. Somente quem tem a mente de Cristo pode realmente ter a convicção e dizer: eu tenho a mente de Cristo. Mas é aí onde nós vamos estudar. É aí onde nós vamos tentar entender o que Paulo estava falando. Acabamos de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 2, 14, 15 e 16, onde o apóstolo Paulo escreve as cartas a Corinto, e nela, na primeira carta, ele fala pelo menos de 3 tipos de homens. Aqui vindo de 1 Coríntios 2, 14 ao 1 Coríntios 3, versículo 4, você vai encontrar 3 tipos de homens: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Mas nós vamos aqui entender, apenas meditar. Eu gostaria de, com você, meditar em 2 versículos apenas, que fala do homem natural e do homem espiritual. O que você é? O que você é na realidade? Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual? Você é um homem natural? Ou você é uma mulher natural? O que você é? É aí onde nós vamos entender o que Deus quer falar
Mas aqui Paulo, na sua carta a Coríntios, diz assim que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Capítulo 2, versículo 14. Ele não compreende as coisas de Deus. Mas o que o homem natural, como que ele não compreende as coisas de Deus? Sabe o que é? Que você tem o Espírito de Deus. E a pessoa que é o homem natural, ele não tem tantas outras coisas que eu vou citar aqui, assim como o Espírito de Deus. O homem natural, as suas obras estão lá em Gálatas, capítulo 5. Você pode abrir para mim, por favor? Gálatas, capítulo 5. É um pouquinho à frente. Livro de Gálatas, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Do versículo 19 ao versículo 21, você vai encontrar aqui algumas obras da carne, no qual não só apenas o homem carnal, mas também o homem natural, ele tende a fazer todas essas obras. A sua obra é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, tribulações, iras, pelejas, deserções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro. Essas são as obras de um homem natural. Mas por quê? Como você entende um homem natural? Você quer ver um homem natural? Ele não entende o porquê que você dá glórias a Deus. Ele não entende porque as pessoas espirituais, eles jejuam, eles buscam, eles intercedem. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Ele não entende porque você deixou a sua casa, deixou o jogo, deixou a novela, deixou tantas outras coisas para vir agradecer a Deus. O homem natural, ele não consegue entender isso. Ele não discerne um palmo do seu nariz a realidade. Ele não consegue entender. O homem natural, ele tende a ter essas obras da carne. Ele não é regenerado. O homem natural, ele não é regenerado. Mas o que é regenerado? Quem está estudando com o irmão André já estudou isso, né, irmão? A regeneração, né? O novo nascimento. Só que o novo nascimento e a regeneração, embora um proceda, seja consequência do outro, mas não é a mesma coisa. Um é consequência do outro. Primeiro veio a fé que Deus depositou em você. Para você ter a fé, muitas vezes você vem totalmente errado na presença de Deus, ainda com os seus maus costumes, ainda com as suas atitudes erradas, ainda com os seus vícios, ainda com a sua maneira de pensar errada, ainda com o seu jeito de falar errado. Eu estou falando de uma maneira que não é cristã, de uma maneira que não agrada a Deus. Você, a primeira coisa que Deus põe dentro de nós é a fé. E nós vamos para Deus exatamente com esse lixo todo na presença de Deus. Chegamos diante de Deus com uma multidão de lixo. E aí onde Deus começa a regenerar. Regeneração, meu amado, nada mais é do que a transformação de uma pessoa em Deus e no Espírito Santo. Você quer ver um exemplo de regeneração? Você quer um exemplo de regeneração? O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, você pode abrir para mim, por favor? Alguém lê para mim? Romanos 12, versículo 2. Alguém lê para mim? Quem achou? Primeiro. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Amado, você passa a ter uma mente de Cristo. Você passa a ter a mente de Deus. O homem natural, ele não tem essa mente de Cristo.
O homem natural, ele tende a fazer as coisas que a sua carne quer, aquilo que o homem quer. Ele não consegue ter essa regeneração. O homem natural, ele até pode dizer: eu acredito que Deus existe, eu acredito que essa igreja tem Deus, eu acredito que o pastor fala de Deus, eu acredito que o irmão ora e acontece, eu acredito que tantas coisas ele acredita. Mas o homem natural, ele não crê de fato, ele não tem a convicção, ele só apenas sabe. Eu creio que você vai orar e vai acontecer, porque eu sei que você tem algo na sua vida. Mas é como se estivesse fora, excluído. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. O homem natural, ele torna-se separado. A palavra de Deus diz destituído, separado do que? Do Espírito Santo. Você sabe por que você adora a Deus? Você sabe por que você diz que você ama a Deus? Você sabe por que você ama a Deus? Você sabe por quê? Porque Deus te amou primeiro. Mas você sabe por que você agradece a Deus? Porque você adora ao Senhor, porque você canta cânticos de adoração, porque você bate palma, porque você dança, porque você toca. É porque o Espírito de Deus está dentro de você. E é por isso que você adora ao Senhor. O homem natural, ele não tem este vínculo com o Espírito Santo. Ele não entende o porquê que o povo se quebranta. Um exemplo, um momento de Santa Ceia. Mas rapaz, é só apenas um vinho, um suco. É apenas um pedaço de pão. Eu não entendo por que tanto carnaval, por que tanto teatro, por que tanta coisa. Ele não entende, sabe por quê? Porque ele vê com seus olhos carnais. O homem natural, ele olha para as coisas e ele fala: olha, eu não entendo. Eu não entendo isso. O homem natural, ele não consegue chegar diante de Deus e falar: eu quero fazer uma oração sincera. O homem natural, ele só chega diante de Deus e ele começa a apresentar as desculpas. Deus, olha, tá aqui, eu fiz isso por causa disso. Sabe aquele meu erro? Foi por causa disso. A minha culpa, olha, eu não sou culpado totalmente. Os irmãos são culpados também. Você sabe, o homem natural, ele pensa dessa forma. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus ainda fala com ele, porque é ele que nos convence do pecado. O Espírito Santo de Deus vai lá e fala: pai, se arrepende. Homem, mulher de Deus, se arrepende. Mas o homem natural, ele fala assim: eu não estou ouvindo isso. Eu não posso estar ouvindo isso. Eu não consigo entender. Por que eu tenho que me arrepender? Por que eu vou tomar a culpa sozinho? Eu tenho que pôr a culpa em alguém. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque isso não é o homem natural, é o homem que tem as coisas da carne. Em 1 Coríntios, você pode abrir sua Bíblia, amém? Capítulo 12, você ainda está em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 3 diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus é anátema. Sabe o que isso quer dizer? Maldito. Ninguém pode dizer pelo Espírito de Deus: Jesus, você é maldito. Você é alguma coisa que não poderia ser. Ninguém pode dizer isso pelo Espírito de Deus. Pelo contrário, quando você levanta a sua adoração a Deus, você só consegue dizer glórias, aleluias, exaltado seja o Senhor. Palavras de adoração flui dentro de você. Por quê? Porque você é um homem ou uma mulher espiritual. Por isso que flui palavras de adoração. Mas o homem natural, ele fala assim, na continuação desse versículo diz assim: e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus.
O tema da nossa pregação, qual foi? Graças a Deus, eu tenho a mente de Cristo. Pergunta a pessoa que está do lado: você tem a mente de Cristo? O que ela falou? Ou ele? O que ele falou? Tem? Amém? Glórias a Deus. Então temos a mente de Cristo. Nós podemos hoje pensar como Cristo, agir como Cristo, louvar, meu amado, como Cristo se agrada, agradecer como Ele quer que nós agradeçamos, porque você tem a mente renovada. Você não está em meio a rodas e amigos contando bobeira, bobagem. Você não está ali falando palavras de malícia. Você não está ali falando coisas que não tem edificação alguma. Sabe por que você tem a mente de Cristo? Ainda que você seja envolvido nisso, ainda que sem querer você tem que estar ali e ouvir aquelas coisas, você não vai conseguir ficar muito tempo. Vai dar uma desculpa: olha, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que ser, vou tomar água, vou fazer qualquer coisa. Mas você não consegue ficar muito tempo. Sabe por quê? Porque a sua mente é renovada. Lemos em Romanos 12, 2, né? Renovar a vossa mente. Meu amado, quando nós somos homens espirituais, mulheres espirituais, temos mente renovada, mentes transformadas. Já não se passa em nós mais aquilo que, como no mundo, acontecia. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Diz assim que o homem natural, ele não aprecia as coisas, ou ele não aprecia a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Ele não aprecia os ensinamentos bíblicos. A palavra de Deus não faz diferença na sua vida. O homem carnal, o homem natural, ele tende a falar: olha, a palavra de Deus até é bonita, eu até gosto, mas não vejo que valia tem na minha vida. Eu já escutei pessoas falarem, eu creio que vocês também já têm ouvido, pessoas falando: mas o que a palavra de Deus tem a ver comigo? O que João, José, e começam a falar homens de Deus que passaram e falam assim: o que ele tem a ver com a minha vida? Sabe por que ele pensa assim? É porque ele não entende as coisas de Deus. O que fala lá no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14? Diz que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, como ele vai entender que você agradece a Deus quando você vai comer? Ele não entende. Rapaz, uma comida aqui, a gente está tão gostosa, quentinha, vamos comer, por que eu tenho que parar para agradecer? Ele não entende. Ele não entende o teu agradecimento, o teu coração agradecido a Deus. Ele não entende porque você se dedica tanto a Deus. Ele não entende. O homem carnal, eu digo o homem ou mulher carnal, né? Ele não entende as coisas de Deus. E é interessante que o próprio versículo diz assim: e ele não compreende. Ele não compreende. Por mais que ele se esforce, por mais que ele queira entender, ele não compreende. É antilógico para um homem natural. É antilógico dizer de repente: rapaz, você poderia estar em casa, deitado, assistindo um jogo, você poderia estar agora numa churrascada, você poderia estar agora saindo, passeando, viajando, você poderia estar em tanto lugar, mas você deixou para ir lá lembrar o grande feito que Jesus fez na cruz. Você foi lá para cantar e dar glórias a Deus. Você foi lá para agradecer. Rapaz, eu não entendo isso. Como que eu vou entender isso? Me explica. Ainda que você fale, eu não entendo. Você sabe que muitas vezes nós nos deparamos com isso. Nós vamos de repente falar com as pessoas, a pessoa para e fala: olha, por que você busca isso? Por que você busca isso? E você fala dos milagres de Jesus, você fala o que Jesus fez na sua vida, você fala o que Jesus fez na sua casa, na sua família, e depois ele para e pergunta: é mesmo que você busca Deus? Você está entendendo? Ele não consegue ter esse discernimento que você tem. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Aleluia.
O Espírito de Deus está na tua vida, na tua casa, na tua família. Você pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! É isso aí, meu irmão. O homem que é natural, ele não aprecia o Evangelho. A palavra de Deus não faz diferença na sua vida. Não cresce na graça. Ele não cresce e nem no conhecimento. Sabe por quê? Porque ele vai olhar para você e vai falar assim: cara, por que você está estudando a palavra? Por que você busca a palavra? E aí onde ele fala assim: eu não preciso da palavra. Eu não preciso de estudar a palavra. Eu não preciso de ler a palavra. Porque eu já sou formado. Eu tenho conhecimento. Eu tenho pastores, teólogos. Eu tenho, sei lá, eu escuto 1000 fitas, DVDs. Eu escuto direto. Eu não preciso estudar. Precisa. Porque você precisa. A palavra de Deus diz que, principalmente, quando você ouve, ela gera fé. Fé dentro do seu coração. A palavra de Deus, além de você ler, é preciso que você fale para os outros, para que também haja de fé na vida das outras pessoas. E a palavra de Deus, ela nos liberta. Sabe como que você reconhece o seu pecado, o seu erro? Porque você leu na palavra de Deus e a palavra de Deus te exortou. O Espírito de Deus olhou lá dentro de você e falou assim: olha, rapaz, você está errado. Você errou perante Deus. E aí onde você para, opa, eu estou errado. Mas o homem natural, ele não tem essa campainha. Opa, você está errado. Ele não consegue discernir o certo do errado. Ele não consegue dizer o porquê que ele está fazendo aquilo outro. Uma vez vieram falar para mim: olha, eu creio que os que torcem pela Gaviões, né? Que é da Gaviões, da Fiel, torce pelo Corinthians, né? Que é da torcida organizada Gaviões da Fiel. Tem lá um padroeiro chamado Jorge, né? É isso, irmão? Como que chama o santo? São Jorge. É o que mata o dragão, não é isso? É isso aí mesmo. Você sabe que esse mesmo santo da igreja católica, entre aspas, porque nem santo ele não foi canonizado, tá? Ele não é canonizado nem pela igreja católica, mas ele é considerado um santo porque considerado, na realidade, como comido. É o homem que mata o dragão, pelo menos, né? E esse mesmo imagem, ele está tanto ali em uma igreja, quanto está também em um lugar de feitiçaria, porque tem muitos lugares que se faz macumba e tem essas imagens esculturas. Meu amado, nós temos que ter discernimento. Sabe por que ela está ali? Aí você vai falar assim: mas é uma imagem, pode estar representando algo de bom. É algo que está ali, está representando na igreja e também está representando lá na feitiçaria. Meu amado, você me engana. Satanás, ele maquia tudo para que você entenda de uma maneira como que o errado seja certo. Ele muda os nomes das coisas. Olha, agora pecado não é mais pecado. Pecado é alguma coisa meio ruim. Aí você vai falar assim: olha, pecado é tão assim como você pensa, né? É um pecadinho, né? Como que as pessoas vão olhar para você? Olha, mas você, rapaz, você fez. O Espírito de Deus fala para você: você fez. Aí você fala: mas Deus, é um pecadinho. Será que Deus, diante de Deus, tem pecadinho? Não, Deus vai falar: um pecado da mesma forma. Você não fez uma proporção tão grande, mas você desobedeceu a Deus da mesma forma. É um pecado. Eu e você. Eu me incluo nisso. Quando o Espírito de Deus fala com você, fala comigo, nós temos que aceitar, porque é o Espírito de Deus que nos fala, é o Espírito de Deus que nos exorta,
É o Espírito de Deus que nos fala: olha, vai estudar a palavra, vai buscar a palavra, vai orar. O homem natural, ele não consegue orar, e ele não entende. Rapaz, que negócio é esse de vigília? Que negócio é esse que você está orando? Que negócio é esse que você está buscando? Que negócio é esse que você está orando tanto? Você ora, você não cansa de orar. Você não cansa. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E aqui no versículo 14 diz assim, porque lhe parece loucura. É isso? Lhe parece loucura. É antilógico. Ele não consegue entender aquilo que Deus te deu. Ele não consegue entender aquilo que você tem de Deus, aquilo que Deus diz é bênção na tua vida. Tome, receba. Ele não consegue entender. Sabe por quê? Porque ele põe o raciocínio humano à frente. Ele põe a lógica das coisas à frente. Ele põe aquilo que ele acha na frente. E não aquilo que Deus fala, aquilo que o Espírito de Deus fala. O homem natural não consegue entender. Aí diz mais a palavra de Deus, diz assim que lhe parece loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você sabe o que é você parar e, opa, eu vou pensar na balança. Se isto é bom, então está falando também na palavra de Deus. Está falando na palavra de Deus. Se as pessoas falam que isso aí é bom para a minha vida, então Deus está com isso. Deus aprova isso. Deus quer isso. Está na palavra de Deus. O Espírito de Deus vai falar comigo. E eu vou entender. Então, meu amado, isso é discernimento. É o que toda a igreja necessita ter. Para que você não seja enganado como muitos. Para que você não seja confundido como muitos. Muitas pessoas estão sendo levadas em passos largos, caminho ao inferno, caminho a cair em um precipício, porque estão sem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Estão indo e sendo religiosos apenas. Eles conhecem palavras, ele conhece louvores, ele conhece igrejas, mas ele não conhece o dono disso tudo. Ele não conhece o autor e consumador da fé. Ele não conhece o Espírito que faz com que as pessoas adorem a Deus. Eles não conseguem entender. Então, meu amado, você pode dar um glória a Deus porque você tem a mente de Cristo. Porque você tem Deus na tua vida. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo de Deus. Então isso, meu amado, faz parte do que Deus quer conosco. E a palavra de Deus diz mais: o que é espiritual discerne bem e tudo, bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você sabe o que é uma pessoa espiritual? É exatamente o oposto do carnal. O homem espiritual, ele é regenerado. Nós falamos aqui que ele tem uma mente transformada por Deus e pelo Espírito Santo. O homem espiritual, ele possui o Espírito Santo. Nós falamos aqui. Você possui essa característica, amado. O homem espiritual, ele passa a ter a mente de Cristo. Falamos aqui. O homem espiritual, ele conhece os pensamentos de Deus. É preciso você saber o que Deus quer na sua vida. O que Deus quer com a igreja, o que Deus quer nos últimos tempos, o que Deus está querendo com o povo de Deus, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. É preciso você saber, para que você possa andar com Ele. Hein? O homem espiritual vive pelo Espírito de Deus. O homem espiritual, ele não crê apenas para se esforçar para conseguir alguma coisa. Não, o homem espiritual, ele crê em Jesus e esforça-se
e segue as orientações do Espírito Santo. O homem espiritual, ele segue as orientações. A palavra de Deus diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus, amado? Amém. Então você vai ter discernimento. Você vai saber quando o Espírito de Deus vai falar assim: olha, me busca. Você vai, opa, Deus está falando para eu buscar ao Senhor. Quando Deus tocar e você estiver lá no maior sono, no dia de chover, naquela chuvinha, barulhinho de chuva, aquele cheirinho de terra, você fala: ah, é só mais um soninho gostoso. Aí Deus diz: levanta, vai lá. Aí você vai falar: é, Deus, mata a carne agora. Eu vou buscar espiritualmente, porque Deus está querendo. O Espírito de Deus já me chamou. Eu vou começar com Ele. Isso vai ser guiado pelo Espírito. A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele resiste ao domínio do pecado. O homem espiritual, ele resiste. Eu não quero, não é para mim, eu não quero. Eu não quero isso. Ai, irmão, mas não cai. Hoje eu estava assistindo da mais e deu uma risada. Lá estava eu, a Maia, a gente estava, talvez você esteja assistindo já, a gente vai providenciar também esse DVD. Surpresa do Jeová Nissi. E a gente estava morrendo da risada, porque havia uma mulher lá e ela falava assim: crente não fofoca, comenta. A gente dava risada, é muito legal. E nós podemos ver essas verdades, porque no meio da igreja, né? Eu vou falar, não vou ser hipócrita, né? Dizer assim, no nosso meio não tem isso. Tem sim. Tem, nós precisamos tirar do nosso meio. Esse é o pecado que muitas vezes corrói a mim e a você. Comentar, né? Para não dizer fofocar. Vamos comentar. Não. Nós vamos policiar. Tirar esse comentário e policiar. Eu e você. Eu e você. E a palavra de Deus nos fala que a gente tem que ter domínio sobre isso. Então, o homem espiritual, ele resiste ao domínio do pecado. Então, eu lembrei disso hoje, né? Estava vendo, né? O DVD lá. Era o vídeo, né? Era o vídeo. Nós estávamos vendo, ele passou isso, ele deu risada, porque o que ela relatava era isso, que os cristãos nos dias de hoje, eles estão mais falando da vida alheia, falando mais, mas aí ela se desculpava e falava: não, crente não fofoca, comenta, né? Não, meu amado. Você pode até comentar, mas logo, logo você vai estar orando pela pessoa. Você vai estar orando por aquilo que você está comentando, né? Para que o inimigo não pegue aquilo e te traga juntamente, né? Porque toda vez que você falar alguma coisa, não esqueça de orar. Não esqueça de orar, tá? Para que o inimigo não jogue isso em você e fale: olha, você falou, você fez, você participou, foi você que levantou, foi você que está. Não, ore. Ore sempre. Essa é uma palavra que eu digo a toda a igreja. Deus tem falado comigo sobre isso. Eu tenho até me policiado muito em comentar, como falo, né? Em comentar, porque um comentário pode levar a uma morte espiritual. Um comentário, sim, pode até ferir. Eu estou pedindo muito a Deus, se for para eu falar e ser um tropeço na vida de qualquer pessoa, então não fique calado. Cala com Deus. Venho falar isso para Deus, me cala. Por um ciclo espiritual, estou falando isso para Deus, para que eu não seja tropeço na vida de ninguém. Então, o homem espiritual, ele consegue resistir ao domínio do pecado. Você quer ver? Alguém está olhando, mas não sei o que, está querendo, tá, você, a curiosidade é demais, você quer saber, meu amado, é domínio do pecado. Então, deixa para lá. Não está falando para você, meu amado, não se envolva. Não se envolva. Por quê? Porque você vai evitar dores de cabeça, né? Então, isso é também como experiência, e eu digo aos amados, pela palavra de Deus. Então, não se envolva.
Tá? Então o homem espiritual, ele tem essas qualidades. Você quer ser um homem espiritual, uma mulher espiritual? Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero. Eu quero. Mas, amado, para eu e você ser um homem e uma mulher espiritual, ou uma mulher espiritual, nós temos uma primeira coisa, eu creio que você já fez, que é aceitar Jesus pela fé. A salvação do Senhor. Mas existem muitos cristãos que eles ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Infelizmente, eu tenho que citar isso. Eles conhecem a Jesus. Ele falou: Deus, você ainda é Senhor, você é filho de Deus, eu conheço, você é Senhor, mas você não é o meu Salvador. E é isso que nós temos que receber pela fé, Jesus, nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então não existe Maomé, não existe, sei lá, tantos líderes religiosos. Eu poderia citar aqui muitos nomes até da nossa atualidade, mas nenhum desses pode nem próprio se salvar. Eles não podem acrescentar da sua vida mais um minuto. Eles não têm poder para isso. Mas o nosso Deus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Ele está vivo à destra de Deus Pai. Então, meu amado, você fala: mas isso apenas é um texto bíblico, é um texto histórico, é um texto que está ali escrito, meu amado. São relatos, são coisas que aconteceram. A própria ciência, ela é obrigada a concordar com o que a palavra de Deus fala. Você sabe que a ciência e a palavra de Deus, elas são opostas. E muitas vezes ela tem que se agachar e falar assim: eu tiro o chapéu, é verdade. A palavra de Deus dizia isso já. Pois é, meu amado. E aí a palavra de Deus nos orienta. Para nós sermos um homem espiritual, é preciso nós termos também, meu amado, regeneração. Mente, vida transformada por Deus e pelo Espírito Santo. Regeneração. Daí veio o novo nascimento, no qual nós aprendemos lá sobre Nicodemos, um dos homens conhecedores da palavra, um dos homens teólogos, eu poderia dizer, um dos homens grandes, altos. Ele pôde chegar para Jesus e falar: mas mestre, e aí? Tirar as dúvidas com Jesus. Jesus fala uma palavra que pergunta assim: mas você tem que nascer de novo. Já pensou se Jesus chegasse agora, falando para você agora, em especial, nesse momento, falando assim: fala seu nome, fala seu nome. Pois é, você tem que nascer de novo. Já pensou? Jesus falando agora, hoje, nesse momento, você tem que nascer de novo. Aí você ia perguntar para Jesus: mas Jesus, por que eu tenho que nascer de novo? Eu tenho que voltar agora no ventre da minha mãe e voltar a nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que ter a regeneração na tua vida. Você tem que ter a palavra. É ela que te faz ter uma vida regenerada. É a palavra de Deus. É isso que te faz ter uma vida santa em Deus. Para nós sermos um homem espiritual, além desse novo nascimento, falei sobre a mente renovada, né? Essa mente tem que ser renovada. E nós temos que ter definitivamente e dizer: eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura, amado? Você é uma nova criatura? Nós somos nova criatura. Eu e você temos o novo de Deus na nossa vida. O homem velho, meu amado, hoje nós vamos mais um mês. Hoje é festa do nosso enterro. Eu estava falando ontem na vigília. Hoje é festa do nosso enterro. Como que é isso? Pois é, o velho homem já morreu. Hoje nova criatura sou, meu amado. Hoje eu vivo do Senhor. Hoje eu sou do Senhor. Vivos e regenerados.
gostam e elas sentem muitas vezes a necessidade de falar assim, olha, um dia de Santa Ceia você pode vir de branco. Quantas pessoas já viram no final de ano? As pessoas estão de branco. Geralmente vem todo mundo de branco. Por que mesmo? Por que você acha que as pessoas querem tudo de branco? Porque elas querem mostrar para todos que ela passa alguma coisa boa. Um fluido bom, né? As cores. Vai passar alguma imagem boa. Alguma coisa. Eu estava conversando com a minha esposa e falei, da próxima vez eu vou pedir para todo mundo vir de preto. Falei, por quê? É porque a gente vai vir de luto, né? Nós vamos simbolizar agora a morte do homem anterior. E depois, quando nós cearmos, nós podemos sim, pela fé, agora nova criatura sou. O velho homem já morreu, glórias a Deus. Hoje eu sou no Senhor, renovado, restaurado, estruturado, regenerado. Nasci de novo, nasci para a glória de Deus.